Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do livro do profeta Daniel, 32º encontro, trabalhar Daniel, capítulo 11, do versículo de 1 a 13. Ouçamos nossa leitura. Assim como eu estive ao lado dele, dando-lhe forças e ajudando-o no primeiro ano do reinado de Dario. Agora eu vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão 3 reis na Pérsia. Mas o 4º rei, que virá depois, será o mais rico de todos e empregará toda a sua força e toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Depois aparecerá um rei guerreiro que terá um grande império e poder absoluto. Logo, porém que ele surgir, o seu império será dividido, repartido pelos 4 ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, nem será tão poderoso. Seu império cairá em mãos alheias. O rei do sul será forte, mas um de seus generais ficará mais forte do que ele e terá um império maior que o dele. Depois de alguns anos, os reis farão aliança, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para confirmar acordos. Mas ela não será capaz de sustentar a própria força, nem a do seu filho, e acabará derrotada com a sua comitiva, com o seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um broto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá com exército até o esconderijo do rei do norte, e aí vai tratá-lo com dureza. Até os deuses deles, suas estátuas com seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar para sua terra. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar, reunindo grande e forte exército, e um deles avançará, passando como enchente, e voltará a lutar contra o rei do sul, na própria fortaleza deste. E despeitado o rei do sul, sairá para lutar contra ele. O reino do norte procurará resistir com numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul. Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza, mas apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O reino do norte montará outro exército mais numeroso ainda, e no final de algum tempo, alguns anos, ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Esse é o texto do profeta Daniel que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Assim, diz Gabriel, como eu estive ao lado dele, isto é, de Miguel, dando-lhe força e ajudando-o no primeiro ano do reinado de Dario. Reinado de Dario, o Medo. Foi o anjo Gabriel que trouxe a Daniel a revelação no primeiro ano de Dario, o Medo. Neste capítulo 11, vemos a história
traçada até Antíoco IV. A divisão deste capítulo 11 é: versículo 2, Império Persa. Versículos 3 e 4, Alexandre, o grego, da Macedônia, e os Diádocos. Versículo 5, Ptolomeu I e Seleuco I. Versículos 6 e 9, Eudice, Berenice e Ptolomeu III, Evergetes. Versículos 10 e 19, Antíoco III, e versículo 21 a 45, Antíoco IV Epífanes. O ano primeiro de Dário Medo é o ano da tomada da Babilônia, por Ciro. Gabriel dá mão forte a Miguel, pois os judeus vieram libertados do cativeiro da Babilônia. Gabriel com Miguel se unem na luta contra a Babilônia, que chega então a ser derrotada. Versículo 2. Agora eu vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão 3 reis na Pérsia, mas o 4º rei que virá depois será o mais rico de todos e empregará a sua força, a toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Este versículo fala do Império Persa. Os reis que podemos citar são Círio, Dario, Xerxes, Artaxerxes, o 4º Dario III. A referência se faz aqui aos 4 primeiros, Ciro, Dario, Xerxes e Artaxerxes. O último, Dario III, será derrotado por Alexandre Magno, grego. As riquezas que possuíam os reis persas foram recobiçadas por Alexandre o Macedônio, Alexandre Magno. Na Batalha de Salamina, em 480, marcou o progressivo enfraquecimento do Império Persa. Versículo 3. Depois aparecerá um rei guerreiro que terá um grande império e poder absoluto. Este guerreiro é Alexandre Magno, que se torna o novo dominador do Oriente Próximo Antigo. Alexandre reinou de 336 a 323 a.C. Em 13 anos, ele conquistou com rapidez um grande império. Versículo 4. Logo, porém, que ele surgir, o seu império será dividido e repartido pelos 4 ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, mas nem será tão poderoso seu império, cairá em mãos, tão poderoso. Seu império cairá em mãos alheias. Os versículos 3 e 4 falam de Alexandre e os Diádocos, os generais que herdarão o império de Alexandre. A competição entre os 4 herdeiros do império de Alexandre Magno durará muitos anos, até que a situação se estabilize. Versículo 5. O rei do sul será forte, mas um dos seus guerreiros ficará mais forte do que ele e terá um império maior do que o dele. O rei do sul, Ptolomeu I. E o mais forte será Seleuco I. Ptolomeu I foi o primeiro rei do Egito, um rei grego, de 323 a 285. O rei mais forte será Seleuco I Nicator, grego, de 312 a 280 a.C. Daniel citará somente 2 dos 4 reinos surgidos
por causa da morte de Alexandre o Macedônio, Alexandre Magno. O Reino do Sul e o Reino do Norte exerceram seu domínio sobre a terra de Israel. Primeiro os Lágidas, ou Ptolomeus, do Egito, depois os Seleucitas, na Síria. Versículo 6. Depois de alguns anos, os dois farão aliança, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para confirmar acordos. Mas ela não será capaz de sustentar a própria força, nem a do seu filho, e acabará derrotada. Com a sua comitiva, com seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. Ao seu tempo, porém. Os versículos 6 e 9 falam de Laodice, Berenice e Ptolomeu II. O casamento foi entre Antíoco II e Berenice, filha de Ptolomeu II, por volta do ano 250 a.C. Berenice e seu marido, Antíoco II, foram envenenados pela primeira mulher de Antíoco II, no ano 246 a.C. O matrimônio foi por conveniência. O casamento não surgiu o efeito desejado, que era a pacificação, visto que a primeira mulher de Antíoco II reconquistou a influência perdida. Assim como vemos, envenenou ela seu marido Antíoco II, mandou matar Berenice e toda a sua família. A primeira mulher de Antíoco II colocou no trono seu filho Seleuco II Calínico, que reinou durante 246 até o ano 226 a.C. Versículo 7. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um broto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá, com o exército, até o esconderijo do rei do norte, e aí vai tratá-lo com dureza. Ptolomeu III, o irmão de Berenice, combateu até o rio Eufrates e penetrou na cidade de Antioquia, capital dos Seleucitas, em 246 a.C. E decidiu vingar o pai e a irmã, e assim derrotou Seleuco. Versículo 8. Até os deuses deles, suas estátuas com seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. A vitória e a recuperação da presa roubada por Cambises, que lhe valeram o título de Evergetes, benfeitor da pátria. O irmão de Berenice, ao vingar a morte da irmã, se chamava Ptolomeu III, Evergetes, que foi rei de 246 a 221 a.C. Ele invadiu a Síria e matou Laodiceia, mulher de Antíoco II, que havia envenenado o marido e mandou matar Berenice. Derrotou o filho de Laodiceia, Seleuco II, Calínico, que reinou de 246 a 226 a.C. Devastou a terra e levou uma enorme quantidade de bens para o Egito. Versículo 9. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar à sua terra. Seleuco II empreendeu um contra-ataque a Ptolomeu III, e também contra o Egito, mas falhou miseravelmente. Versículo 10. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar
reunindo grande e forte exército, e um deles avançará, passando como enchente, e voltará a lutar contra o rei do sul, na própria fortaleza deste. Os filhos do rei do norte eram Seleuco III, reinou 226 a 223 a.C., e Antíoco III, que reinou 223 a 187 a.C. A primeira campanha de Antíoco III contra o Egito foi no ano 220 a.C. Antíoco III conquista Israel, que até então dependia do reino do Egito. O rei que avançará é Antíoco III. Versículo 11. E despeitado, o rei do sul sairá para lutar contra ele. O rei do norte procurará resistir com numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul. Os versículos 10 a 19 centra na pessoa de Antíoco III e seus descendentes. No ano 217 a.C., faz referência à Batalha de Rafia, onde dois grandes exércitos se enfrentaram. Antíoco III foi derrotado com terríveis perdas, mas Ptolomeu IV não soube explorar a vitória. A vitória de Ptolomeu IV Filopator, que reinou de 221 a 203 a.C., sobre Antíoco III, Rafia, ficava no sul de Gazal, em 217 a.C. Foi a derrota dele. Versículo 12. Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza, mas apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O versículo afirma que a vitória na batalha de Rafia não trará resultados decisivos. Esta luta em Rafia, essa guerra, dois grandes exércitos se enfrentam e Antíoco III foi derrotado com terríveis perdas. Mas Ptolomeu IV não soube explorar a vitória. Retomando, Daniel quer concentrar-se em Antíoco III, o Grande, que reinou de 223 a 187 a.C., e na política de opressão no Oriente Próximo, inclusive no território de Israel. Os inícios de Antíoco III não foram felizes, pois seu exército sofreu grande derrota. Derrota conferida por Ptolomeu IV Filopator, normalmente foi rei de 221 a 204 a.C., na Batalha de Rafia, em 217 a.C. Ele prosseguiu, porém, com suas campanhas militares por 8 anos, para fortalecer seu reino. E quando Ptolomeu V Epífanes subiu ao trono do Egito, em 204 a 180 a.C. Então, Ptolomeu IV Epífanes subiu ao trono do Egito e reinou do ano 204 até o ano 180 a.C. Então, as campanhas militares prosseguiram até Ptolomeu V. Versículo 13. O rei do norte montará outro exército mais numeroso ainda. No final de algum tempo, alguns anos,
ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Esse versículo trata da contraofensiva de Antíoco III a partir do ano 204 a.C. Passados 10 anos, ele se preparou para a desforra. Antíoco III tinha consolidado seu poder na Ásia. Entretanto, no Egito, o menino Ptolomeu V sucedeu seus pais, mortos misteriosamente no ano 203 a.C. Antíoco III, retomando suas campanhas de conquista, foi fortalecido com a aliança estabelecida com Filipe V da Macedônia e pelas lutas internas do poder dos Lágidas. Então nós vemos que essa profecia de Daniel mostra todo esse quadro histórico, claro que bastante reduzido, os quadros históricos, falando dessas guerras, dessa guerra de poder, de sucessão de impérios, Império Medo, Império Persa, Império Grego, depois a divisão do Império Grego, as lutas internas que vai acontecer dentro daqueles que herdaram a herança do reino que foi fundado por Alexandre Magno. Até chegar, o fundamento desse texto é chegar a Antíoco IV, que foi a grande lástima do poder que montou uma espécie de holocausto na tentativa de eliminar os judeus. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.